Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E o tema do vídeo de hoje é o genial cantor, compositor e guitarrista americano Frank Zappa. Ele que foi um artista com uma incrível criatividade, sua discografia dele já comprova aí mais de 65 discos em menos de 30 anos de carreira, se pode dizer. E também um crítico feroz aí do tal modo de vida americano, do American Way of Life, uma pedra no sapato de muitos presidentes americanos, Reagan principalmente. E o problema sobre a discografia do Frank Zappa, para quem quer conhecer a obra desse talentosíssimo artista, é por onde começar. Tendo aí mais de 65 discos contando os póstumos, por onde começar então? Então hoje eu vou recomendar aqui por onde começar. Eu tenho aqui 6 discos, dos quais eu vou para quem ainda não é iniciado na obra do Frank Zappa, e eu acredito que seja o melhor ponto de partida para conhecer a obra dele. Então, pegando aqui o primeirão. Aqui ele ainda com a Mothers of Invention, a banda que despontou o Frank Zappa para o mundo. Esse aqui de 1966, o primeiro álbum duplo da história do rock, Freak Out. Aqui nesse disco aqui, todo encharcado aí que é a contracapa dele. É um disco bem encharcado de rhythm and blues, de doo-wop, aqueles ritmos dos anos 50. Só ouvir aí How Could I Be Such a Fool, Wow Is All e You Didn't Try to Call Me, para você ver como o Frank Zappa admirava a música ali dos primórdios do rock e também música negra, como o doo-wop, como o rhythm and blues, como o soul e por aí vai. Mas, como é Frank Zappa, não podia deixar de ser, também a gente tem aqui música experimental à beça. As duas últimas músicas são completamente insanas. Estou falando de Help I'm a Rock e principalmente The Return of the Son of Monster Magnet. Essa última música é uma insanidade completa, 12 minutos de pura insanidade musical, mas muitíssimo bem executada. Então, Mothers of Invention, uma banda aí meio que flutuante, teve várias formações, mas sempre com a liderança do Frank Zappa. Ainda sobre a Mothers of Invention, eu vou falar de 2 discos ainda da banda. Esse aqui, o segundo, Absolutely Free, de 1967. Aqui o Frank Zappa, na capa com a então mulher dele, recém-casado, a Gayle Zappa. Aqui seria a contracapa. E aqui nesse disco a gente vai ter a música de abertura, Plastic People, que foi uma música que inclusive inspirou na época um jovem músico e dissidente do tcheco, do regime comunista tcheco, que depois, muitos anos depois, viria a se tornar o presidente da Tchecoslováquia após a Revolução de Veludo de 1989, e também seria o responsável por separar a Tchecoslováquia em 2 países, a República Tcheca e a Eslováquia, e foi o primeiro presidente da República Tcheca propriamente dita. É o Václav Havel. Ele, na época aí, no final da década de 60, ele tinha uma banda chamada Plastic People of the Universe, em homenagem a essa música The Mothers of Invention. E também aqui a gente vai ter a suíte The Duke of Prunes, bem influenciado por surf music, por exemplo, e por música erudita contemporânea também. Aqui, na verdade, ela está separada em 3 músicas, mas é uma suíte só contínua. Aqui ela está com a primeira parte como The Duke of Prunes, a segunda parte como Amnesia Vivace e a terceira parte como The Duke Regains His Chops. Mas na verdade é uma música apenas. Também aqui a gente vai ter o que eu considero talvez, dentre a vasta obra do Frank Zappa, o que eu considero talvez uma das melhores, talvez até a melhor música dele, Brown Shoes Don't Make It. Em pouco mais de 7 minutos, a música tem aí acho que mais de uma centena de variações de ritmo, de andamento. É um verdadeiro nocaute sonoro, é só ouvindo para crer mesmo. É incrível o que a banda conseguia fazer em tão pouco tempo. Então também bastante recomendável, eu recomendo Absolutely Free, segundo disco do Mothers of Invention, de 67. Esse é o mais conhecido disco da Mothers of Invention. Essa capa
é bastante familiar para vocês, acredito. É sim uma paródia do Sgt. Pepper's dos Beatles, mas aqui o nome desse disco é We're All in It for the Money, de 1968. Dizem que até o Paul McCartney ficou tão bravo com essa capa aqui que ele ameaçou até processar o Frank Zappa na época, mas deixou para lá no final de tudo. Aqui é considerado por muitos o melhor disco do Mothers. Eu prefiro os outros dois, Freak Out e Absolutely Free, mas esse também é excelente. Aqui de destaques aqui eu colocaria principalmente a música Flower Punk, que é uma tiração de sarro bem ácida com o então na voga movimento punk. Ele não deixa nem um pouco barato com com o hip, com o movimento do hip punk viria depois. Ele não deixa nem um pouco barato com os hips, ele pega no pé desse povo mesmo. Nessa música Flower Punk tá bem explícito aí o desprezo que ele tinha pela geração hip na época. Depois, pulando já para 1973, esse já é um disco só dele, não é mais do Mothers of Invention, Overnight Sensation, esse disquinho aqui. Aqui a contracapa dele. Esse Overnight Sensation eu considero um dos discos mais acessíveis do Frank Zappa. É um disco bem rock and roll, porque no caso do Frank Zappa existem vários discos aí que são um pouco mais difíceis de serem ouvidos para quem não tem ouvido muito treinado para música clássica, como é o caso do Grand Wazoo, como é o caso do Hot Rats. Hot Rats é um grande querido dos fãs do Frank Zappa, mas para quem está começando, para quem está querendo conhecer o álbum do Frank Zappa, eu não indicaria Hot Rats logo de cara. Acho que teria que ouvir alguns outros discos do Frank Zappa primeiro, para depois se preparar para ouvir o Hot Rats, que é um excelente disco também. Mas aqui eu estou focando nos discos que eu considero assim, os melhores para os iniciados em Frank Zappa. Então, o Overnight Sensation é um dos mais acessíveis dos discos do Frank Zappa, um dos mais fáceis de ouvir, mas não quer dizer que seja música fácil, música chiclete, não, muito longe disso no caso. E aqui eu destacaria duas músicas, I'm the Slime e principalmente Camarillo Brillo, que virou até uma charge de jornal sobre um personagem em homenagem a essa música ao Frank Zappa. Depois eu pulo de 1973 para 1979, foi um ano que o Frank Zappa simplesmente humilhou. Ele lançou, só no ano de 79, 2 discos simples, que é o Orchestral Favorites e o Sleep Dirt, um disco duplo, que é o Cherokee Boat, e um disco triplo, que é o Joe's Garage. Então, só num ano o Frank Zappa lançou 7 discos, contando tudo. Tem banda aí com mais de 10 anos de carreira que ainda não lançou 7 discos na sua carreira toda. E o Frank Zappa lançou 7 discos em um ano. Para ter uma ideia da criatividade que simplesmente transbordava desse cidadão. E desses 4 discos aí de 1979, eu vou pensar 2 deles. O primeiro, Shaker Boat. Esse disco tem um valor sentimental grande para mim, porque foi minha iniciação ao Frank Zappa. Foi o primeiro disco que eu ouvi dele. As primeiras músicas que eu ouvi do Frank Zappa são desse disco aqui. Incrivelmente, aqui a contracapa dele também. Incrivelmente, o disco abre com uma balada romântica. Não tem nada a ver com Frank Zappa, mas ele fez uma balada romântica chamada Have Been In You. Muito boa. Eu simplesmente adorava essa música, isso que eu desde quando eu tinha meus 11, 12 anos de idade. E essa música, ela emenda com outra música sensacional chamada Flakes. Nessa Flakes, o Frank Zappa faz uma imitação do Bob Dylan que é simplesmente hilária. E ainda nesse disco aqui eu tenho vários outros destaques. Eu destacaria Bobby Brown Goes Down, que até ele coloca ali quando eu comprei a versão em CD, tinha veio junto um papelzinho escrito ali que Bobby Brown Goes Down chegou ao primeiro lugar na parada, mas da Noruega, não nos Estados Unidos. E evidentemente essa música jamais chegaria em primeiro lugar numa parada americana, não teria nem como, porque aqui o Frank Zappa desce a lenha naquele americano médio, naquele americano que ele considera medíocre, que ele considera bem limitado no caso. Então jamais essa música entraria em primeiro lugar na parada de sucesso dos Estados Unidos.
E também nessa música, muito antes dessa história do tal do Golden Shower, que está em voga hoje em dia, o Frank Zappa já citava Golden Shower nessa música Bobby Brown Goes Down. Então quem acha que está sendo moderninho usando a terminologia Golden Shower, na verdade ela tem mais de 40 anos. Esse disco é de março de 79. E também aqui um dos melhores solos de guitarra do Frank Zappa estão aqui nesse disco. Eu destacaria aí The Shaker Boat Tango, que é uma música instrumental. E a longa música, pega quase todo o antigo lado B do vinil, é a última música do disco, é Yo Mama, que é uma música semi-instrumental. Ela tem um pouco de vocal nos primeiros 2 minutos mais ou menos, e depois nos 2 minutos finais. Mas ela tem mais de 16 minutos e o recheio dela, a maior parte dela, é um instrumental. O Frank Zappa debulha simplesmente na guitarra. E, por último, eu indicaria este álbum triplo também de 1979, Joe's Garage. Aqui é uma ópera rock, na verdade, lançado no mesmo ano que The Wall, certo? Mas é uma ópera rock com um humor bem mais ácido, e ela é bem mordaz também. Aqui a história gira em torno de um futuro distópico, onde um computador chamado Central Scrutinizer, ele determinaria o destino de todas as pessoas, e que a música é considerada crime, um crime grave. Então esse Joe tem uma banda de garagem, por isso o nome Joe's Garage, que desafia o Central Scrutinizer. Então é uma ópera rock com um tema bem interessante, certo? Bastante inspirada em livros como 1984 de George Orwell, Laranja Mecânica do Anthony Burgess, Admirável Mundo Novo, e por aí vai, do Aldous Huxley, e por aí vai. É um disco bem intenso também. Aqui eu destacaria Catholic Girls como um grande destaque dela. Qual mais que eu colocaria aqui? Scrutinizer Postlude e Cyborg. Eu considero as melhores músicas aqui desse Joe's Garage. E, para quem ainda não conhece Frank Zappa, não se limite apenas a esses 6 discos, certo? Procure conhecer o máximo possível que você puder desse incrível artista americano. O conhecimento da obra dele é fundamental para quem gosta de boa música. E o Frank Zappa, evidentemente, por causa da sua crítica feroz ao estilo de vida americano, ele era muito mais respeitado na Europa do que nos Estados Unidos, apesar de ser americano. Eu já falei a história do Václav Havel para vocês, e também uma outra curiosidade: na Lituânia, que foi uma república soviética até 1990, foi a primeira das ex-repúblicas soviéticas a declarar a independência. Logo após a independência da Lituânia, um grupo de artistas ali, intelectuais, tentou testar o liberalismo do recém-criado governo lituano. Eles pediram permissão para colocar um busto do Frank Zappa numa praça em Vilnius, capital da Lituânia, e o governo topou, o governo aceitou, e está lá até hoje um busto do Frank Zappa em Vilnius, capital da Lituânia, já é um ponto turístico ali da cidade. E encerro por aqui hoje, lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo no canal, tá ok? Então eu espero vocês até a próxima terça-feira. Até lá!